Pai do Senhor, meus irmãos, amém? Amém. Estão bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Feliz por estar aqui, mas essa noite, grande foi as lutas, mas Deus é maravilhoso. Deus é bom. Convido aos irmãos que abram sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Quando você abre, agradecer ao pastor Átila, pastora Cíntia, presbítera Samanta, gente fina, Deus abençoe. Meu amigo Diácono Djalma, minha sobrinha Fabiana, e a todos que estão aqui. E Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Você acredita nisso? Glória a Deus. Glória a Deus. Está frio, né, irmãos? Deus é bom. Quem comprou, diga amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. A partir do versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, instas a tempo, fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para ser doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça em está guardada, a qual o Senhor, justo e juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Procura me ter comigo depressa, porque Deus me desamparou, amando o presente século, e fui para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Também enviei Tito a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de carne, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Pode se sentar. É muito lindo a gente conseguir ler essa história. Uma história maravilhosa. Uma história que nos enche de alegria ao ler essa palavra, ao ouvir alguém ministrando essa palavra. Mas para a igreja, essas palavras aqui que Paulo escreveu foram muito significativas, porque foi as últimas palavras que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo, ele ganha um jovem à fé, chamado agora de seu filho, um homem chamado Timóteo. Paulo está há dias, ou faltando poucas semanas, para
perder a cabeça. Ele vai ser decapitado. Um tronco de 1,20 m de altura, com uma envergadura, a sua cabeça vai sair. Um homem com a espada mais pesada na mão vai dar uma espadada na sua cabeça e vai arrancar a cabeça do seu corpo. E Paulo está preocupado. E ele agora vai escrever uma carta para o seu filho na fé, Timóteo. E ele vai dizer algo interessante. Ele fala: olha, eu já estou sendo oferecido por aspersão do sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essa frase, esse versículo, ele se tornou aquelas frases de caminhão. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas nós estamos dizendo de um homem, falando de um homem que era perseguidor da igreja. O homem que não perdoava ninguém, não tinha culto como esse na época de Paulo. Todo mundo tinha medo de Paulo. Até que um dia Deus me encontrou no caminho. Eu não sei você que está aqui e eu, mas um dia também nós fomos encontrados no caminho. Quantas vezes eu sou bem de crente, irmão? A minha irmã se converteu, a Deus é a malvença, uma igreja rígida, e ela trocou todas as vestimentas dela, todas as roupas dela, e ela andava pretinha que nem eu, parecia uma palhaça, e aquilo era motivo para mim zombar dela o tempo todo. E uma vez ela disse: você vai se converter. Glória a Deus. Um dia Jesus vai te encontrar e vai mudar você de novo homem. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele recebia, ele pegava cartas para perseguir a igreja. E Jesus encontra. Paulo começa a trabalhar na obra de Deus. Só que quando o apóstolo Paulo começou a trabalhar na obra de Deus, agora imagina o pior bandido que você possa imaginar na história. E agora ele vai fazer parte da Siloé. Agora ele vai sentar ali. Como tocar diante de um homem que você sabe que mata crente? Como cantar, Samanta? Diante de um homem que, se você vê você cantando, ele arranca tua língua fora. Como dirigir culto? Você pode colocar uma fogo nas igrejas? Como tocar instrumentos musicais? A igreja não aceitava muita ideia do Paulo. Só que tem um homem na história de Paulo que pouca gente comenta sobre ele. E não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas eu presto muita atenção nas pregações e pouca gente comenta. É um homem chamado Barnabé. Barnabé foi um crente que habilitou Paulo dentro da igreja, porque a igreja não aceitava Paulo como irmão da igreja. Quem olhava para Paulo dizia: não, esse não, na minha igreja não. Manda lá o pastor Leandro, aqui não. E aí Barnabé, agora que aquele jeitinho, fala: não, ele é crente. Jesus encontrou com ele. Jesus trabalhou na vida dele, é um novo homem. E ele agora começa a ficar na sombra de Barnabé. Barnabé, para quem não sabe, eu convido aos irmãos que abram comigo aí, em Atos dos Apóstolos. Barnabé, para quem não sabe, foi um homem muito importante na obra de Deus. Parente de uma mulher muito importante também na obra de Deus. Tio um homem muito importante também na obra de Deus. Ele era
ele é conhecido como Marcos. Marcos, ele é um jovem da igreja. Igreja pequena. Cabia cerca de 200 pessoas na casa de João. Casa de João em Jerusalém. Quando teve a descida do Espírito Santo, foi na casa desse Marcos que o Espírito Santo desceu pela primeira vez. Este Marcos foi um homem que teve o prazer, um jovem que teve o prazer de ver João pregando, Mateus, esses pregadores do começo da igreja, os apóstolos. João, Marcos, vou falar só Marcos para não confundir vocês. Marcos, ele teve o prazer de a mãe de Jesus chegar e falar: filho, onde é o banheiro? E ele na casa dele falar: Maria, à esquerda é a segunda porta direita. Marcos é um jovem que, quando a igreja está reunida, não estava lá no meio do povo, vendo todo mundo, cumprimentando todo mundo, falando com todo mundo. Esse Marcos estava lá no dia do batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, de Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Esse lugar era a casa de Marcos. E de repente veio um som como de um vento veemente e depois encheu a casa em que estavam assentados, e foram vistos por ele vindo até partilha como de fogo, aos quais pousaram uma sobre cada vez, e todos foram cheios do Espírito Santo. Marcos estava lá. A obra de Deus começa a crescer. Agora precisa de missionários. Eles agora são comissionados a trabalhar. E é aqui que vai levantar dois homens importantes: Barnabé e Paulo. Só que agora tem um jovem experimentado que desde a sua infância teve o prazer de ver a igreja crescer. Ele viu a igreja que tinha 120 membros. Em uma pregação de Pedro, ficou a igreja lotada com 3.120 membros. E agora eles estão fazendo cartas, tirando o passaporte, fazendo o check-in, tomando as vacinas necessárias. E ele fala: agora nós vamos pregar. Abra comigo em Atos capítulo 12. Olha que interessante. Capítulo 12, versículo 12, olha o que diz a palavra de Deus. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, esse é o Marcos, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Todas as orações eram na casa de Marcos. Aí no capítulo 3, eles oraram no capítulo 12. Agora no capítulo 13, no versículo 13, é o que me chama a atenção. Olha o que vai dizer. E partiram de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João tinha tirado o passaporte, estava tudo certo. O nome dele estava lá, a lista dos comissionados. E agora a viagem vai acontecer. O João olha e fala: para mim não dá, eu vou voltar para casa. Ele volta para Jerusalém. Isso não ficou bom para Paulo, não. Porque o apóstolo Paulo não gostou da ideia. Como que alguém começa a trabalhar e daqui a pouco para? Como que o nosso menino começa a tocar e sem ninguém falar nada ele para e desce daqui? Como é isso? Paulo está bravo porque João Marcos voltou. E essa palavra voltou, apartando-se dele, voltou
tenha vontade de vir no quarto. Quando a gente volta ao culto, às vezes por necessidade, a gente fala, poxa, como é que está o culto? A gente quer saber, quer mandar mensagem. E agora quem acostuma fazer, aí vai cumprir o que a Bíblia diz, não deixando a vossa congregação, como é de costume de muitos. Então tem muita gente que acostumou a não vir para a igreja. E se tiver uma festa, aí eu vou. E se o Davi sai servir para ele cantar aqui, eu vou. E se a Cassiane vir aqui, eu vou. E se o Marco Feliciano vir aqui, eu vou. E se for o Leandro? Ah, não, eu conheço. Ah, mas é o Marcos de novo? É essa banda que vai cantar? Não, é de novo. Aí eu vou. Mas está frio. João Marcos volta. Paulo e Barnabé continuam. Lembra que eu li o capítulo 12, versículo 12? Lembra que eu li o capítulo 13, versículo 13? Olha o capítulo 14, versículo 14. E ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, tinha que ter o nome de Marcos aí. Só que ele voltou. Era para ser assim, ó, os apóstolos Barnabé, Paulo e Marcos. Mas Marcos está mandando não para aqui. Porque o capítulo atrás ele voltou. Uma vigília fria como essa, não fria no sentido espiritual, mas fria por causa do tempo. Só está hoje aqui quem amanhã vai ter um nome diferenciado. Só está hoje aqui quem não se conformou com quem está lá para trás, com quem quer ir lá para frente. A obra de Deus não dá para regredir, é progredir. Eu costumo dizer que para trás, nem para pegar impulso, é só para frente. Um capítulo deixava de ser um jovem Marcos para ser o apóstolo Marcos. E Deus se trouxe aqui. Deus me trouxe aqui para falar para mim e para você. Não para nesse capítulo, não, continua. Esses capítulos da nossa história, pastora, a gente não queria viver. Às vezes você vê um camarada pregando, cantando, a irmã cantando na igreja, e é tudo muito bonitinho, mas ninguém conhece esse capítulo. O capítulo, cantor, que a gente pensa que parar. O capítulo que já aconteceu comigo, não sei se com você, se é cantor. Às vezes você está pregando e alguém está tipo assim, mano, nada a ver a pregação dele. Os outros olham assim e falam, mano, ele saiu do tom. Mas é melhor sair do tom e continuar do que voltar para trás. O ser humano é a única raça que ela nasce burra para morrer o ser mais inteligente da face da terra. Todos os animais, quando saem do ventre da mãe, bandeia para cá, bandeia para lá, começa a dar e correr. Eu e você não. É mais de um ano para começar a dar os primeiros passos. Eu tenho um filho, eu tenho uma tribo em casa. Eu lembro meu filho quando ele começou a dar segurando. Daqui a pouco o Samanta começou a dar os primeiros passos. E hoje, quase se perdeu lá no Carrefour. Corre para tudo quanto é lado, já sabe onde tem o sistema da uva, do tomate. Já chega sequestrando tudo. Ainda bem que o pessoal lá não conhece. Porque a gente começa sempre devagar mesmo. Alguém tem que carregar um bolo. Falar, não é aqui, ó, olha na madeira, vai dar banho, coloca um cotovelo para ver se está quente a água do banho. Não é assim? Seu
Tem alguém aqui que Deus está falando, não volta não. Volta um capítulo. E esse capítulo pode ser quando acabar esse vigília. Esse capítulo pode ser quando acabar essa semana. Esse capítulo pode ser quando acabar esse semestre. Não para. Pastora, não para. Cantores, não para. Musicistas, agora eu vou chato, vou falar uma música, ó. Musicistas, não para. Continue. Falta um capítulo. Um capítulo muda tudo. Uma vigília como essa muda tudo. O pastor estava falando aqui, ministrando sobre as ofertas da casa de Deus. E a gente, eu posso falar com muita propriedade, irmão. A gente é obrigado a ficar mendigando dinheiro na igreja. Pode pedir pelo amor de Deus. Mas é o capítulo que estamos. Talvez alguém pode assistir hoje essa live. Quando ela finalizar, alguém está lá arrastando e falando: precisa abençoar algum lugar. Já sei o que eu vou fazer, vou abençoar ali. É um capítulo que Deus muda tudo. É um capítulo para o dono desse prédio ceder e dar o prédio. É um capítulo. É um capítulo para uma grande. Como é que fala? Trabalha com custos? Trabalha com custos. Agência, vai. Vim aqui ver a irmã Samanta, os irmãos aqui, o varão ali, fala mesmo. Produtora, obrigado, irmão. Uma produtora fala: gostei daquele neguinho do cabelo Rastafari. A gente ri porque parece impossível, é sério. Mas a pessoa, gostei de você, olha. E Deus fala, através daquele homem: eu vou honrar esse ministério. É um capítulo. Um capítulo muda tudo na minha história e na tua história. Nesse capítulo que você está, você pode decidir o que fazer. Ou parar, voltar para trás e dizer: isso aqui não é para mim. Ou pensar e falar: peraí, vai acabar. Todo capítulo tem um começo, tem um meio e tem um fim. E só começa o próximo capítulo se o capítulo que eu estiver terminado. Eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua saúde, a bênção de Deus sem medida. Algumas pessoas não têm muito não, mas dão um pouco que tem. Algumas pessoas que estão aqui, os que estão nos assistindo também, vai ter para abençoar muita gente. A nossa irmã Samanta falou aqui que ela estava necessitada de alimento em casa, e alguém chegou lá e supriu a necessidade e mudou um capítulo na história dela. Eu sou alguém que vocês estão vendo aqui falando, e parece que alguém que fala muito bem, mas eu sou ex-pedidor de esmola, ex-puxador de carroça, ex-engraxate, ex-presidiário. Hoje Deus me deu uma empresinha para trabalhar, uma igreja para tomar conta, um ministério, pessoas que estão comigo. Sempre vai ter um ou outro que vai falar: vamos testar, peraí, não vai testar. E toda vez que eu penso, eu falo: vou me levantar, o velho dragão vai se levantar. Deus olha para mim e fala: ei, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não era para estar hoje aqui. Depois eu te explico, sabe? Era para eu entregar o meu ministério hoje. Entregar a igreja, fechar o salão, fechar tudo. Tem coisa que você não pode falar abertamente. Mas a porca distorceu o rabo da minha vida. Negócio terrível. E o velho homem querendo ressuscitar, tipo: não, faz o que tem que fazer. E aí eu olhei para cima, eu falei: Deus, o que tem que fazer? E aí Deus veio assim para mim: ó, prega a minha palavra, insta até
tempo e fora de tempo. Combate com combate vai doer. Nem sempre, varão, vai ser assim muito bonitinho. Vai ter hora isso aqui, Deus joelho, vai quebrar. E agora? Quem vai ajudar a parar? Porque é muito lindo ver tudo assim funcionando, né, senhor? Tudo muito lindinho funcionando, mas a gente não sabe quando foi isso aqui funcionando. Os nossos jovens que estão aqui, quantos convites, meu, estou botando uma banda aí, vou comigo, para ganhar dinheiro. De preferência na igreja, tocando muito bem. De graça. Que não é de graça. Porque a gente está acostumado muito com cifrão. E dinheiro para estar acabando, para quem não sabe. Mas é acostumado muito com cifrão. Cada toque que você dá, é Deus trabalhando sobre a tua vida. Cada movimento que você faz, Deus trabalha na tua casa. O rei chore, calabaçu, calabagoi, calabacalabá. Deus sabe de onde ele te tirou. Ele cai na calabacalabá. Ele vai cumprir e conter para calabacalabá. Ele muda a história. Você não depende das coisas do mundo para sobreviver. Você não era para estar vivo hoje. Ah, tua infância foi difícil. Abraço e calabacalabá. Ah, tinha alguém lá naquela rua, abraço e calabacalabá. Que às vezes você nem conhecia, mas estava orando, Senhor, abençoa essa mulher, Senhor, para cuidar dessa criança. Senhor, abençoa essa mulher, Senhor, para cuidar desse menino. E até a família olha e fala, não vai dar em nada, e essa falando, vai dar em tudo. Muitos dizendo, não vai ser ninguém, e essa falando, vai ser alguém. Hoje eu vou olhar você na igreja e fala, vai voltar, e Deus está falando, eu vou fazer um novo capítulo na sua história. Aleluia! Paulo está indignado com Marcos, que Marcos voltou e dá raiva mesmo de quem volta. Dá vontade de pegar o 4 quilos, que nem aquele cara lá do teu Walking Dead, que tem os arames no tronco, e bater no camarada, só e pular para fora. Só que Paulo agora está preso. Assim como João Marcos precisou ser tratado e retornar para o lugar, Paulo também precisava ser tratado. E eu finalizo dizendo que vai se cumprir o capítulo 4. Porque Deus me desamparou. Paulo agora está desabafando. É o desabafo de um homem que não parou na caminhada, pastor. Olha isso. Procura me ter comigo depressa. Vem rápido. Vem me socorrer. Por quê? Porque Deus me desamparou. Desamparou fazendo o quê? Amando o presente século. E não tem crente assim? Estava aqui com a gente. Amou o presente século. Quem mais? Ele foi para onde? Foi para Tessalônica. E o Crescente foi para Galácia. E o Tito desviou para Dalmácia. É mesmo? E quem está com você, Paulo? Só Lucas está comigo. Esse ponto. Só Lucas está comigo. Agora, sabe quem foi Paulo, pastor? Sabe quem foi Paulo? A gente admira tanto esse cara. Porque quando o Marcos desviou, o Barnabé falou, eu vou ficar com você, Marcos, fica aqui comigo. E sabe quem ficou com Paulo? O Lucas. Sabe quem era o Lucas? O médico. Sabe quem era o Lucas? O escritor.
pega Paulo, leva para o seu consultório. Ele está em coma, segunda tradição. E no outro dia, depois de dar alguns remédios para ele, Paulo está sentado na cama. Lucas olha e fala: meu, você estava como um morto aqui, você não pode levantar. Foi por isso que Paulo falou: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o poder de Deus não posso parar. Eu sou um prisioneiro de Jesus, não posso parar. Quando Lucas viu Paulo sentado e se levantando, ele abraça Paulo e começa a seguir junto com Paulo. E Lucas agora, além de acompanhar o ministério de Paulo, ele vai também redigir o ministério de Paulo, escrever. Algumas pessoas, tem os irmãos que estudam aqui, dá a entender que o espinho na cara de Paulo era uma cegueira, ele tinha problema de visão. Por isso que algumas palavras ele fala: com letras garrafais, com letras grandes eu escrevi, porque ele apoiou muito. E Lucas redigiu para ele. Por isso, pastor, que não tem a carta de Barnabé, não tem as histórias de Barnabé, só de Paulo. Paulo escreveu, Barnabé colocou Paulo na igreja, mas não apareceu. Só que agora Paulo precisava ser tratado. E para ser tratado, ele fala: vem ter comigo depressa. Muita gente desviou, me abandonou. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Toma Marcos, traz ele. Ele é útil no ministério. Faltava semanas para Paulo morrer. Útil do quê? Útil em quê? Ele é útil para quê? Para o prisioneiro? Nada. Mas sabe o que é a verdade? Paulo precisava se libertar da mágoa do Lucas que voltou. Talvez o que falta para mim e para você não é se libertar de pessoas que um dia vacilou com a gente. A gente ainda fica carregando a mágoa dessa pessoa. Ele falou: traz ele para mim, porque ele é útil no ministério. Porque o meu ministério não pode chegar lá no céu com rixa com meu irmão. Isso me dói, Samanta, porque essa semana foi pesada. Eu fiquei 30 horas sem dormir. Eu tive que tomar um remédio. Não consegui dormir. Minha sobrinha foi na minha casa. Na hora que eu estava pegando o sono, minha sobrinha chegou. Fui pro shopping para andar, para esfriar a cabeça. Minha cabeça parecia um vulcão. Falei: vou explodir. Então não é fácil perdoar. Se alguém aqui falar que é fácil, eu te dou o troféu. Perdoar é a coisa mais difícil que existe. E Deus sabe exatamente por que eu estou dizendo isso. Perdoa. E Deus está falando comigo, Senhor. Perdoa. Quando eu te contar, tu vai cair de costas, Senhor. Perdoa. Traz alguém para perto de novo. Traz alguém para perto de novo. Não dá para ir no céu com rixa com o teu irmão. Não dá. Glória a Deus. Nós é do meu ministério, mas é ela lá e eu aqui. Não funciona. Talvez é por isso que a igreja não prospera. Eu estou falando da minha, não é ainda assim, não é? É um que é do Muay Thai, o outro é do kickbox, e ninguém é da oração. Ninguém é do projeto da oração. Ninguém é mais agora do projeto da oração. E por isso que saem essas brigas, essas discussões. E o ministério não cresce. Paulo falou: traz ele comigo, porque ele é útil para mim. Venha antes que o inverno se aproxima, o frio.
que quando Marcos vai falar de Paulo, sabe quando, finalizando, sabe quando Estevão foi apedrejado? Quem lembra? Diga amém. Amém. Atos capítulo 7. A Bíblia diz que a capa de Estevão caiu nos pés de um homem chamado Saulo. E essa mesma capa que no final da tua vida, a capa que começou o ministério dele, é a mesma capa que vai finalizar o ministério dele. Ele diz: quando você vir, passa em Troade, pega a minha capa. Sabe o que aconteceu lá em Troade? Paulo estava pregando, passou um horário, o Eutico não aguentou e pum, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Paulo pegou aquela capa que era de Estevão, deitou sobre o menino, o pescoço do menino voltou ao normal e o menino ressuscitou. Só que a unção foi tão grande que Paulo deixou a capa lá. E aí ele falou: quando você vir, passe hoje, pega a minha capa, porque tem alguém que vai precisar dela. Valoriza a capa que Deus colocou nas tuas mãos. Alguém vai precisar dela. Capa fala de cumprimento, de cobertura espiritual. Capa fala de autoridade. Capa fala de reconhecimento. Capa fala de presente. Foi o primeiro presente que o pai deu para José, foi uma capa. A capa fala de um revestimento diferente. Guarda a tua capa. Alguém vai precisar dela amanhã. E é com você que Deus conta. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te guarde. Que venha mais vigílias como essa, Senhor. Que venha mais gente. Que o nome de Deus seja glorificado. Doutor, Deus abençoe a tua vida, viu? Você que está comigo lá no plano, é chique. É você, ele que está comigo no plano? É. Só ficou bonito porque eu estava lá. Mas que Deus abençoe a tua vida. Tu é bonitão também, tá? É bonitão. Bonito. Deus abençoe. Canta muito, rapaz. Canta muito. Deus abençoe a tua vida. Samanta, te amo, viu? Deus abençoe a tua vida também. Rastafari, você está muito chique desse raça. Você está muito mala, meu. Ô, Deus, mala. Tu é corajoso, viu? O meu filho queria fazer um raça desse aí. Eu falei: rapaz, pai, eu quero fazer um drag. Eu falei: rapaz. E o pessoal tá nessa assim: e aí, pastor? Eu falei: ah, não, tô ficando meio careca aqui já. Mas é isso aí, gostei. Gostei do teu estilo de verdade, viu? Deus abençoe. Você é um nego muito chique, rapaz. Você parece cantor de rap, mano. Deus abençoe a tua vida, viu? Me identifiquei muito com você. Deus abençoe a todos e a todas. Todos não. As palmas glorificam Jesus aí. Aplausos.